Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio, aqui para você. E hoje o nosso assunto é muito especial. A gente vai falar sobre uma experiência, né? Uma experiência chamada Método Casulo, que é uma experiência de imersão transformadora que vai acontecer agora no próximo dia 9 de novembro, sem ser neste sábado, no próximo. E quem vai contar pra gente é a idealizadora disso tudo, Daniela Campos, doutora Daniela Campos, que ela é fisioterapeuta, especialista em terapias emocionais e corporais, tem mais de 20 anos de experiência e é criadora do Método Casulo. Primeiramente, né, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada a você, aos ouvintes, a oportunidade e o espaço, né? A gente sabe aí como é importante a gente estar levando informações, contando a nossa história. Então, assim, muito obrigada. Fico muito agradecida dessa oportunidade. Então, conta pra gente o que é a imersão no Método Casulo, o que na verdade é o Método Casulo, né? Vamos pelo início. Isso. Por que desse nome, Casulo? Como bem você falou, eu sou fisioterapeuta. Então, por muito tempo eu trabalhei com dores físicas, dor na coluna, dor no ombro, dor no braço, na perna. E sempre que as pessoas chegam comigo, elas vêm relatando: doutora, eu já fiz de tudo, eu sinto muitas dores pelo meu corpo, nada resolve, já passei por inúmeros especialistas, continuo com dor, não sei mais para onde ir, não sei mais o que fazer, me sinto nesse lugar apertado, escuro, sem rumo na vida. E é daí que surge essa ideia do método Casulo. Por quê? Casulo é isso. Casulo é um local que te aperta. Casulo é um local escuro que pode te gerar dores. Só que se você entender que a força ela precisa ser sua, assim como na natureza eu não posso ir lá e abrir esse casulo, a lagarta tem que fazer a sua transformação sozinha, ela tem que romper para que ela se transforme. Então, na minha visão, as dores físicas, elas têm uma ligação com a dor emocional. Ou seja, muitas das vezes essa dor no seu pescoço, ela está ligada em inúmeros problemas que literalmente você carrega na sua costa. E muitas das vezes esse problema não é seu, você está carregando o mundo nas costas. E aí o mundo nas costas às vezes é sua família, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde. É uma junção de tudo. E é uma junção entre o físico e o emocional. E o que a gente costuma olhar? Somente para o físico. Não é que o físico não está adoecido, mas ele também está adoecido. E ele adoece a partir do transbordo do mental, porque quem comanda todo o nosso corpo, na verdade, é a nossa parte mental. Então, se eu olho só para o físico, você não tem avanço, você não melhora. E a partir de escutar muito essas mulheres com dor nesse local escuro, daí nasce esse nome, Casulo. Para que a gente entenda que a gente pode decidir, escolher, ter esse rompimento, para que realmente eu possa transformar dores, ressignificar, entender por que, às vezes, a dor, ela sempre é como se fosse um chamado para você mudar algo na sua vida. Se a gente olhar para a dor e para a dificuldade da vida como um chamado a modificar algo, eu entendo que eu não preciso da utilidade da dor em si. Eu posso aprender, transformar. E aí, a borboleta é o símbolo mais perfeito para que eu possa levar essa mensagem ao mundo de que, olha, a dor é real, ela existe. Ela não é só da sua cabeça, tudo bem que ela tem a ver com a sua cabeça, mas você pode transformar, você pode ressignificar. E essa imersão, ela leva justamente isso. São 12 horas, onde a gente vai de 9 da manhã até 9 da noite. Nós vamos trabalhar neurociência do comportamento para que você entenda o funcionamento do corpo. Por que a gente carrega medos, culpas? Será que aconteceu algum tipo de trauma na sua vida? Um abuso físico, um abuso sexual, um abuso psicológico? Aconteceu algo ali na sua infância que, na grande maioria das vezes, nós não temos consciência. Só para te ter noção, a mente funciona com 1% de consciência. 99% do que ocorre com a gente está no inconsciente. Por quê? Nada no corpo gasta mais energia que o cérebro, nada. Então, ele sempre quer botar a gente no automático. Para que a gente não precise pensar, para que a gente não precise decidir e escolher. Praticamente,
todas as nossas ações do dia a dia, elas estão no automático. Só que quando elas estão no automático, eu estou replicando muita coisa. Eu não consigo, às vezes, nem perceber. Eu tenho pontos cegos da minha vida. Eu não conheço, eu não sei minha história. Então, no meu dia a dia, no consultório, quando eu vou fazer uma anamnese, eu começo perguntando a sua história pregressa de vida. Como foi na época da barriga da mamãe? As pessoas não sabem a sua história. As pessoas não sabem como os pais estavam. E aí, você pode carregar traumas desde a sua fase intrauterina, que pode estar impactando no seu dia de hoje, na sua relação, na sua saúde, na sua vida financeira. Tudo tem relação. Assim como na escola a gente estuda a história do Brasil para entender os acontecimentos atuais, a gente também deve conhecer mais sobre a nossa história. Então, no método Casulo, você vai ter uma imersão para dentro de você, para que realmente você conheça a sua história de um jeito que talvez você nunca soube. Essa é a intenção. E aí, vai acontecer uma série de dinâmicas potentes, onde a gente vem trazendo alto impacto emocional para despertar o seu inconsciente para que eu traga para o consciente. E aí você consiga ressignificar essas dores, sejam elas dores físicas no corpo ou sejam elas dores emocionais. Nessa experiência que você realiza, né? Como é que acontece durante o dia com essas mulheres, né? Digamos assim, a evolução do dia. Você consegue perceber mesmo ali elas se abrindo, né? Ou então esquecendo também. Aliás, esquecendo, na verdade, não seria a palavra certa. Mas conseguindo vencer esses obstáculos, né? Esses medos, tudo que você pontuou. Como é que é essa experiência para elas? Olha, é muito legal de ver como elas chegam e como elas saem dali, né? Você chega receiosa, você chega temerosa, você tá com medo também, você nem sabe o que você vai viver, mas tem uma força maior que te trouxe para ali e de alguma forma te conectou como um magnetismo a estar ali conosco. E aí elas chegam muito fechadas, elas literalmente têm o braço assim fechado, os braços, você vê, então eu vejo ali no início a dificuldade da pessoa aceitar, porque normalmente a gente não sabe sobre a gente. Por que a gente tem um fascínio por redes sociais? Porque a gente adora saber da vida do outro. É humano isso, mas a gente pouco sabe sobre nós mesmos, e ali é um convite muito forte para você se encarar como talvez você nunca se encarou. Então isso assusta, isso dá medo. E aí elas começam ali no primeiro momento muito fechadas, e já ao final da manhã a gente já tem uma dinâmica de muito impacto, que é um caminhar sobre cacos de vidro. E caminhar sobre cacos de vidro, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Cortar o pé. E se eu te falar que não corta? Agora imagina você viver isso. Você passar por essa experiência. Ali eu quero te trazer assim, será que tem muitas verdades na sua cabeça que talvez não sejam verdades? Será que talvez tem muitos cacos de vidro entre você e seu sonho? Quantas coisas estão entre você e seu sonho? E a gente já finaliza a primeira parte do dia com essa dinâmica. Então ali a gente já começa a abrir essa mulher. Essa mulher para coisas que talvez ela nunca havia pensado. E aí quando ela vem depois do almoço, ela já vem diferente. A gente faz uma abertura muito alegre, muito impactante. E naquela primeira entrada, elas não estão alegres e impactadas, elas estão muito receiosas, fechadas. E já na volta do almoço, ela já é outra. Ela já começa a se entregar. E aí a gente vai passar para dinâmicas que a gente vai atuar dentro de questões de família, de pai e mãe, porque os nossos grandes bloqueios, eles começam ali entre os 0 e 7 anos. Então a gente adentra num tema família que mexe muito com a emoção. E a gente vai embora e a gente vai finalizar numa dinâmica que a gente chama renascimento, onde você vai voltar para o útero da sua mãe, porque a minha intenção é que você renasça com as suas asas para voar e ser quem você deseja ser. E vai finalizar pegando o seu sonho, porque a gente trabalha uma dinâmica chamada árvore dos sonhos. Então, o final, eu vou dizer, vá lá na árvore. Naquele primeiro momento você escreveu o seu sonho, agora você está pronta para enfrentar e viver ele. Vá lá pegar.
Elas vão na árvore como se fosse uma frutinha. É o sonho que ela escreveu e aí ela sai dali com um sonho na mão para elas viverem. E contando um pouquinho de você também, como é que você chegou, né, a estudar, a entender um pouco mais sobre essa mente humana, sobre esses bloqueios emocionais de cada mulher que você atendeu, né? Como é que surgiu esse interesse? A partir também, você falou um pouco sobre a fisioterapia, né? E as terapias emocionais, mas o que que ele pegou mesmo assim e você percebeu que existia realmente uma necessidade desse público? Imagina que a gente começa pela nossa própria dor. Um dos meus mentores diz assim: eu só posso levar o meu aluno onde eu já fui. Então começa com a minha própria história, né? No início da minha carreira eu trabalhei com estética corporal. Eu fecho uma empresa, naquele momento ali em 2012, eu não entendia por que eu havia fechado aquela empresa. E era uma empresa de sucesso onde eu tinha mulheres já, em torno de 50 a 60 mulheres por dia rodando na minha empresa. As mulheres da cidade não entendiam o porquê eu havia fechado e nem eu direito ali tinha entendido. Anos depois eu vou e assumo um cargo de alta gestão pública da saúde no estado de Roraima. Eu liderei mais de 400 pessoas. E ali eu chego num ápice de uma exaustão física e emocional. Então eu digo que eu fui literalmente no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Por quê? Eu fechei minha empresa porque eu não entendia de gestão. Eu fechei minha empresa porque eu desisti, porque eu não sabia de mim. Eu não me conhecia. Eu não entendia de lidar com os meus sentimentos, estresse, raiva e tudo que aconteceu dentro daquela empresa. Eu desisto da minha empresa. Hoje eu tenho consciência disso, que eu desisti daquela empresa simplesmente por não ter esses dois conhecimentos. Quando eu vou ao cargo público liderando 400 pessoas, eu também ainda não conhecia quem era. Eu também não sabia liderar pessoas, gestar pessoas, eu não entendia de pessoas, mas eu não entendia de mim como eu vou entender do outro. E aquela gestão, ela foi muito impactante para mim em todos os sentidos físicos e emocionais. Então, eu vivi altos estresses, eu fui no limite, eu trabalhava 14, 16 horas por dia e a gente ainda tem um WhatsApp ali onde eu era muito cobrada. Vivenciei grandes questões de saúde pública no estado de Roraima, teve a entrada dos venezuelanos, teve o Zika vírus, tudo isso era da minha gestão, era da minha coordenação, da minha responsabilidade. E aquilo me demandou muito, fisicamente, mentalmente, então eu chego praticamente numa síndrome de Burnout. Vou ao fundo do poço, literalmente. Mas o fundo do poço, ele é bom, porque não tem mais para onde você ir. Ou você vai ficar lá, ou você vai usar aquilo de trampolim. E aí, com a ajuda de uma técnica chamada de microfisioterapia, eu consigo, literalmente, fazer da minha dor um trampolim para sair dali e expandir para o mundo. Eu começo a entender que aquilo que eu sentia pelo corpo, pelo pescoço, na dor da minha cabeça, ela tinha mais a ver com os estresses emocionais que eu vivia. Tinha mais a ver com as histórias que eu vinha carregando há muito tempo, de culpa de ter abandonado aquela empresa, de culpa de ter largado os meus filhos e ter trabalhado tanto e ter me envolvido tanto no trabalho. Porque hoje a mulher tem uma exigência de estar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente se culpa de também deixar o filho em casa e não dá atenção, não dá tempo de fazer tarefas. Então, todas essas emoções que eu vivi, primeiro para mim, primeiro eu fui em busca da minha melhora, de me entender. E quanto mais eu me entendia, eu dizia, por que não levar isso para as pessoas? Por que não também levar isso para outras mulheres? Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa entender que muitas das vezes a doença ou a dor que a gente está vivendo, ela tem uma utilidade. Então, por que eu vivia no alto estresse? Porque era para mim conseguir parar de trabalhar, porque eu não conseguia dizer isso verbalmente. Olha, eu não vou trabalhar hoje. Eu não conseguia falar isso. Mas se eu tô doente, se eu tô de cama, eu vou ficar em casa. Então, percebe que a dor, a doença, ela tem alguma utilidade quando eu não consigo verbalizar o que de verdade eu quero dizer. Então, quantas pessoas hoje não vivem isso? Quantas pessoas não vivem esse complexo sem entender? Porque isso não é consciente. Eu não tinha isso na minha cabeça. Preciso estar doente numa cama para mim não ir trabalhar. Não é consciente. Mas quando eu passo a entender isso, compreender isso em mim, eu passo a querer levar essa mensagem para as outras pessoas. Você não precisa viver na dor e na doença. Você pode ter uma vida mais leve se você entender
como melhor se relacionar com as outras pessoas. Porque, no fundo, a vida é isso. Tudo envolve pessoas. No seu trabalho, na sua família, tudo envolve pessoas. Por que não a gente primeiro se entender? Porque quando eu me entendo, eu entendo melhor o outro. Ainda agora eu vi um vídeo muito interessante falando assim, que a gente nunca sabe o que os outros estão passando. Então eram vários flashes de pessoas, tipo uma mãe e um filho como se fosse um filho bem birrento e duas pessoas julgando aquela mãe. Aí, olha, 20 minutos antes, aquela criança era uma criança adotada. E aquela criança era uma criança que tinha passado por muitos abusos. Então, era o primeiro dia daquela mãe com aquela criança. E outras pessoas viram ela num supermercado e estavam julgando, dizendo, olha como é hoje em dia, as mães não sabem criar a criança. Aí depois tinha outra pessoa no trânsito, meio aérea assim, e um outro vem, briga, não sabe dirigir, nananana. Aí 20 minutos antes, ele tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer. E ele realmente estava dirigindo meio aéreo. Então, assim, no fundo, a gente não sabe as histórias que as pessoas carregam e por que elas agem daquela maneira. Então, hoje, tem muitas pessoas, às vezes, no nosso trabalho, que elas são extremamente reativas, estressadas ou não sabem se relacionar, mas a gente não sabe as guerras que aquela pessoa está enfrentando. E, às vezes, ela teve que botar aquela máscara para conseguir se levantar, para conseguir ir no trabalho. Só que ela fica reativa. O que é isso? Ela quer botar todo mundo para fora, mas é porque ela está tão ferida, ela já está tão dolorida que ela tem medo que outras pessoas se aproximem. Mas ela é vista como chata, antipática, ela nunca é acolhida. E isso complica as relações dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, por isso que quando eu me entendo, eu começo a ver o outro também de uma maneira diferente. Então, te respondendo, a partir da minha própria dor, eu cheguei em tudo isso. E aí, a borboleta, mais uma vez, ela veio para minha vida porque eu fiz grandes transformações dentro da minha própria carreira. Eu começo dentro da estética, que eu digo, olhando para o lado externo. Eu vou para a gestão pública e eu chego na dor física e emocional. Olha quantas vezes eu realmente entrei em casulos e rompi esses casulos para viver uma nova transformação. E hoje eu te digo que esse realmente é o meu propósito. Eu comecei olhando para o externo, mas o meu propósito é realmente cuidar do interno das pessoas. Eu vi aqui que existe um público-alvo de mulheres, né, entre 35 e 55 anos, né? Por que essa idade também? Eu acredito que você também não exclua outras mulheres de outras idades, né? Mas por que o público-alvo se torna, então, essas mulheres entre 35 e 55? Na verdade, a gente é atraído pelos semelhantes. Isso é comportamental. Então, acaba que como eu tenho 42 anos, eu estou nessa meia-idade aí, eu acabo atraindo exatamente esse público. Eu entendo esse público de mulheres, né? Então, como elas estão ali geralmente na minha idade, é esse público que eu acabo atraindo. Mas é claro que isso não é nada fixo. E também há homens. Esse evento nós já tivemos casais. Eu já tenho homens inscritos para essa 4ª edição. Então, assim, não é somente para mulheres, mas como eu sou mulher, naturalmente, a gente atrai mais os semelhantes, né? Mas na edição passada eu também tive mulheres mais novas, entre 20 e 21 anos. Mas o meu maior público acaba sendo esse, entre 35 e 55 anos. Eu acho que essa idade também a pessoa já experimentou muitas dores, né? Exatamente. E aí, às vezes, ela tá perdida, né? Por exemplo, às vezes há mulheres que decidiram pela maternidade, mas agora seus filhos cresceram e agora essa mulher está perdida, ela não sabe mais, e agora minha carreira? Ou ela já tem uma carreira, mas aquela carreira não deslanchou. Porque a gente, às vezes, aprende muito as questões técnicas da nossa carreira, né? Por exemplo, você sai competente para ser uma jornalista, mas, às vezes, você não entende como é que você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, como é que você vai conseguir se posicionar. Hoje, muitos dos profissionais não sabem se posicionar numa rede social, não sabem se comunicar, não sabem falar sobre o seu trabalho, né? E isso, às vezes, a gente não aprende. Por exemplo, eu sou da saúde. Eu saio com uma competência técnica de ser fisioterapeuta. Mas como eu vou vender? Como eu vou atrair? Como esse paciente vai chegar no meu consultório? A gente não sabe. Ninguém ensina sobre isso, né? E aí, essa mulher, às vezes, que já está na meia-idade, está ali lutando para ter um espaço e se sente mal, se sente perdida, né? Então,
Uma das questões que a gente trata fortemente é que você entenda a sua posição atual, onde você quer chegar e o que está no meio do caminho, que cacos de vidro estão no meio do caminho para que você se desenvolva na vida e na carreira. E essa mulher de meia-idade, quando ela não alcançou, ela está muito sofrida, como tá dizendo. Ela está com muitas dores, em todos os sentidos, né? Então, é um público que entende que o chamado é para ela, do método Casulo, para que ela rompa aquilo ali. Então, Casulo, para mim, são várias fases, pode acontecer em várias fases da sua vida. É um momento de dor, é um momento de problema, é um momento de dificuldade, e que, apesar de que é você que tem que romper, sozinho, às vezes, nós não damos conta. A gente precisa de ajuda do externo. E nessas experiências, né? Você falou que já é a 4ª edição agora. Tem alguma história que te marcou muito, assim, alguém que você viu, até depois, né, posterior ao evento, que realmente teve a vida transformada, que contou algo, assim, muito também dolorido de sua vida? Temos muitas histórias já assim, muitas histórias impactantes. Depois do Casulo, nós temos uma mentoria, que é uma continuidade, onde a gente chama de mentoria asas. Porque eu te entreguei as tuas asas e quero agora que você aprenda a voar. Mas asas têm um significado de acolhimento, saúde, aprendizado e superação, né? Cada letrinha aí do asas. E aí são pessoas que a gente acompanha no dia a dia. Elas ficam com a gente aí, a gente está acabando o primeiro ciclo da turma 1, que a gente acompanhou aí durante 1 ano, essas mulheres. E a gente tem histórias já bem impactantes dessa primeira turma. A gente tem uma pessoa que, por exemplo, ela passou por um processo de separação. Ela decide se separar um dia antes do Casulo, da primeira edição do Casulo. Ela decide se separar. Ela entra na mentoria com muita dor, com muitas dores pelo corpo, com muitas dificuldades, ansiedade, síndrome do pânico, dificuldade para dormir, sem saber se posicionar profissionalmente. E agora, ontem mesmo eu conversava com ela. E ela disse, Dani, a minha vida mudou tanto, 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 que escuta esses áudios. As pessoas já dizendo que elas querem ir para o evento, porque elas viram em mim toda a mudança e a transformação que aconteceu nesse ano. E aí a gente tem essa mulher mais magra, mais autoconfiante, uma mulher que não usava batom vermelho, está usando batom vermelho porque se sente bonita para botar um batom vermelho, que parece uma coisa tão simples, mas tem mulheres que não conseguem se ver de batom vermelho. Uma mulher que recebe buquê de flores agora de admiradores secretos, que vem tendo várias fontes de renda, não só mais uma fonte, não só um trabalho fixo, mas começa então a criar outras fontes de renda para que o financeiro já não seja problema, porque dinheiro é meio, dinheiro não é fim. E quando a gente está bem, as coisas começam a se organizar na nossa vida em todas as áreas. E essa mentoria hoje ela é uma comunidade, onde eu digo que uma mulher não precisa competir com a outra, vamos apoiar umas das outras. Então, eu tenho uma mulher que, por exemplo, tem venda de brigadeiros. Todas hoje compram brigadeiros dela. Eu tenho uma que trabalha com massagem. Todas vão fazer massagem com elas. Então, a gente vem se apoiando, se ajudando nas redes sociais, divulgando, mas também utilizando os serviços que cada uma presta ali dentro da comunidade. Então, é muito bonito de se ver o quanto eu não fazia isso e agora eu faço com pessoas que eu nem sei de onde vieram, mas são pessoas que têm valores alinhados, que querem crescer tanto quanto eu quero crescer, né? Eu tenho uma outra que ela começou sendo corretora de imóveis e hoje ela abriu mais uma cafeteria na cidade. Então ela passa a ter 2 negócios, porque eu começo a perceber que eu estou tão bem que eu posso expandir em outros sentidos. Uma outra que era funcionária pública e tinha uma empresa, larga o funcionarismo público para se dedicar integralmente para sua empresa. Por quê? Ela queria ter segurança e liberdade, não dá para ter os dois. Ou eu prezo por segurança na minha vida, ou prezo por liberdade. E ontem na aula ela falou, gente, eu fui fazer meu cabelo uma terça-feira de manhã. Isso era impossível. Eu falei, parabéns, você agora vive a liberdade. Quem decide seus horários é você. E aí você vê as mulheres mais radiantes, mais abertas para o mundo e tendo capacidade de impactar mais vidas, porque quando eu estou bem, eu posso impactar outros através dos meus negócios, através do meu empreendimento.
E é isso que a gente tem visto aí depois dos eventos, as pessoas muito mais abertas às possibilidades e, de verdade, mais felizes em todos os sentidos. Digamos que é uma forma também da pessoa, depois que se conhece, né, durante o processo, de encontrar o propósito, como você encontrou o seu, e acredito que isso gera impacto em todos os sentidos da vida e familiar também, né? O encontrar seu propósito. Como é que é para uma mulher, né, digamos que na faixa etária aí dos 35, 40 anos, encontra o seu propósito ali de vida, né? E o que isso reflete, né, para as pessoas que estão em sua volta? É possível perceber a diferença realmente, assim, do impacto que ela tem sobre outras pessoas? É impossível você mudar sozinha. Quando você muda, todo o seu mundo em volta muda. Não importa onde você esteja. Aí, pensando no trabalho, pensando na família, né? Só que às vezes a gente quer fazer o contrário. A gente quer que os outros mudem. A gente enxerga todos os problemas nos outros. A gente vê todas as dificuldades das outras pessoas. Mas a gente nunca parou para se autoanalisar. E quando esse chamado, através do método vem, que você precisa se autoanalisar, se conhecer, se desenvolver, entender o seu casulo que você está vivendo e você rompe, as pessoas vão percebendo coisas em você. As pessoas vão notando, opa, mas a Bia era assim, o que aconteceu? Bia, me conta aqui, vem cá, me explica melhor. Então, você passa por uma fase, primeiro, de negação. Então, assim, quando eu mesmo comecei a trabalhar, eu tinha muitas amigas que diziam, agora a Dani é uma blogueira. A Dani é uma universo me surpreenda. As pessoas fazem até desdém de você. E hoje, pessoas que vão, as outras dizem, o que é isso? É uma seita. Ah, meu Deus, não sei o quê. As pessoas começam primeiro rindo de você, né? E depois elas vão para outro nível. Quando você não para, quando você decide que isso é uma jornada, não é do dia para a noite, porque imagina, eu tenho hoje 42 anos. São 42 anos que eu agia de um jeito. É claro que não é do dia para a noite que eu vou mudar os meus comportamentos. Mas quando eu começo a ter consciência, essa busca, ela vai acontecer. E aí as pessoas começam te desdenhando. Daqui a pouco as pessoas começam, realmente tem algo diferente. E você continua na jornada e as pessoas já começam a dizer, ei, Bia, o que tu tá fazendo? Tem alguma coisa diferente em ti. Você tá diferente. Me conta aqui o que você tá fazendo. As pessoas já passam para outro nível, elas já ficam curiosas. E algumas vão dar um passo a mais. Eu quero ir nesse evento. Então, eu tenho nessa quarta edição inúmeras pessoas indicadas de outras pessoas que já fizeram a edição. Porque, por exemplo, eu tinha uma que ela era funcionária pública e dona dos doces. Ela larga o funcionalismo público, se demite para cuidar exclusivamente da sua empresa. E aí, uma pessoa que trabalhava no serviço público com ela, uma advogada, ela diz assim, o que aconteceu contigo? Como tu teve essa coragem de viver somente o seu sonho da sua empresa? O que você fez? Ela disse, eu fui pro método Casulo. Eu quero ir. E aí ela fechou ontem a inscrição com a gente. Então, ela tem 6 anos de formada, a minha mentorada estava contando, e não deslancha, não vai para frente. E quando ela vê a pessoa tomar uma decisão dessa de vida tão impactante, que é você se demitir de um serviço público, né? E passar a viver somente da sua empresa, opa, tem alguma coisa interessante aí, para me conseguir ter essa coragem, né? E aí, é justamente nesse sentido, onde a gente pode... através do nosso exemplo, a gente arrasta as pessoas. Só que, normalmente, a gente não quer ser o exemplo. A gente quer só apontar o dedo. Enquanto a gente deveria fazer que as outras pessoas naturalmente serão impactadas. Não tem como você mudar algo e não impactar. Quando eu comecei a minha própria jornada, eu, por exemplo, não fazia nada de atividade física. Eu era aquela pessoa que fugia de qualquer exercício na minha infância. Eu inventava qualquer dor para não ir para a educação física, não sabia jogar nada, nenhum tipo de esporte. E quando eu entendo que naquela minha dor do fundo do poço, uma das coisas que eu tinha que mudar era praticar atividade física, eu começo a praticar. Hoje eu tenho grupo com a minha família de que a gente combina metas de exercícios. Então, todo domingo
cada um põe a sua meta de atividade. Ah, vou fazer 6, vou fazer 3, vou fazer 4, vou fazer 5. E todo mundo tem que botar foto para provar que você foi para atividade física, para incentivar. Esse grupo funciona desde 2019. E graças a esse grupo, a gente mantém uma constância muito forte de atividade física. Então, isso é a minha escolha impactando já a minha família. Então, hoje a gente tem praticamente todo mundo fazendo atividade física. Até a minha sogra, de 77 anos, está dentro do grupo praticando atividade física. Então, assim, não é eu falar, olha, você tem que fazer. Não. Você começa a executar seu exemplo e o outro, tem alguma coisa mudando na sua vida. E acaba que ele vai querer fazer. E a gente quer fazer sempre o contrário, né? A gente quer apontar o dedo, quer que o outro mude, mas a gente não muda. Então, o que você deseja para as pessoas em volta? Seja, que naturalmente elas vão querer te seguir. E em relação, a gente falou que você, essa advogada fez a inscrição, né? Para quem quer também participar, como é que faz, né? Para se inscrever, para estar nesse dia 9 de novembro participando do Método Casulo, né? Olha só. Você vai me achar nas minhas redes sociais aí, Dani Campos Micro. E aí tem um link direto lá no WhatsApp para inscrição. Ou você vai entrar direto em contato no WhatsApp 984207781. Nesse WhatsApp você também tem mais informações, tem uma ficha pré-inscrição que eu preciso de uma série de dados que só você pode responder, não são dados simples. Tem até alguns que dizem, meu Deus, que perguntas desafiadoras, porque a partir disso eu também vou entender melhor o público que está ali comigo, né? Então, a gente já começa pré-evento já entendendo qual a dinâmica daquele grupo que eu vou ter. Então, você tem que responder algumas perguntas prévias. Eu tenho que entender se você tem algum problema cardíaco, se você está passando por algum processo de tratamento para câncer ou se você está gestante. Nesses 3 casos, é contraindicado você estar comigo, porque a gente vai tratar de alto impacto emocional. Então, eu não posso ter esses 3 públicos ali presentes no evento. Não posso ter menores de 18 anos, porque a gente está falando de alto impacto. Entre 16 e 18, eu posso ter esse jovem, mas desde que ele esteja acompanhado de pelo menos um dos responsáveis, né? E aí, a inscrição é feita lá com a minha secretária. Vou repetir o número, 984207781, ou no meu Instagram, Dani Campos Micro. Também, se você tiver alguma dúvida, pode também me chamar no direct, que a gente conversa mais aí sobre o evento. Lá dentro do meu Instagram tem os vários depoimentos já dos participantes. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo do TBT da última edição, para você tentar entender, mas é o que eu sempre digo. O Método Casulo é uma experiência. Por mais que eu fale e explique, você precisa vivenciar. Porque para cada um vai ser de um jeito, vai tocar em alguma coisa mais forte ou menos forte, porque aí depende da tua história, do teu contexto, do teu repertório de vida. Por isso que a gente diz que é uma experiência, porque ela realmente é individual. Quais são as suas expectativas quanto a essa 4ª edição, né? Imagino que a cada ano que passa, a cada edição que você faz, na verdade, existe esse público mais interessado, mais curioso, como indicado, né? Como você já disse, diferente da primeira edição. O que você já compara e tem de expectativa para essa próxima? Na primeira edição, eram pessoas que já estavam de alguma maneira ligadas a mim, já eram meus pacientes, já me conheciam de alguma coisa, então era um público bem meu já, digamos assim. Essa 4ª edição já não é um público muito meu, já é um público que me conheceu através de alguém, na grande maioria deles, né? Eu já não os conheço pessoalmente. Então, a primeira edição, eu estava num ambiente muito familiar também meu. Agora não, a gente já vem crescendo para um público que talvez me desconheça completamente e está ali talvez a primeira vez comigo. Então, é o que a gente fala assim, um público mais frio. Então, talvez eu no início tenha um pouco mais de trabalho para abrir esses casulos do que foi na primeira edição. Porque quando é um público mais seu, é um público que já te reconhece, já confia mais em você, né? Então, para essa 4ª edição, a minha preparação está sendo para que eu também entenda a melhor maneira de romper esses casulos, que as pessoas realmente elas chegam muito fechadas. Porque é natural, a gente está receoso, a gente está com medo, mas
com certeza o público que estiver lá vai ter a Daniela dando tudo de si para que realmente você rompa todas as suas barreiras e já saia dali completamente diferente do que você chegou às 9 da manhã, que você sai às 9 da noite já sendo outra pessoa e já levando para dentro da sua casa um outro tipo de comportamento. Porque a família é a nossa raiz. E se eu levo para dentro de casa outro tipo de comportamento, eu também vou obter das pessoas outro tipo de comportamento. Então, a nossa intenção é dar 1000% de mim em todos os sentidos. A gente vem numa preparação intensa, física, mental e psicológica. Eu tenho também outros profissionais que me dão suporte para que eu chegue da melhor maneira lá no dia 9 de novembro. E outros profissionais que somam, né, com essa experiência, além de você, tem outras pessoas, inclusive, que já passaram por essa experiência da imersão do método Casulo, que hoje te ajudam também a fazer com que essas mulheres alcancem a tão sonhada transformação? Sim, a gente tem uma equipe imensa, a gente não faz nada sozinho, né? Eu costumo até dizer para eles assim, que é como se eu fosse a cantora da banda. Mas sem os instrumentos, a música não sai bonita, né? Eu tô à frente, mas eu tenho uma série de pessoas incríveis por trás de mim, me acompanhando há muito tempo. Para o meu próprio marido, que é o meu super backstage, vamos dizer assim, meu staff. Mas eu tenho pessoas também maravilhosas que já passaram pelo processo e tenho algumas pessoas que a gente diz técnicas, ou seja, são profissionais como eu, técnicas, que vão me dar o apoio e o suporte para que as outras pessoas estejam o tempo todo. A gente está ali em acolhimento, em olhar, porque a gente está mexendo com dores e feridas, às vezes, muito fortes. Então, eu tenho um lado de staffs não técnicos, mas que já viveram aquele processo comigo, e tenho staffs técnicos, que são profissionais como eu, que vão dar um suporte se eu precisar ou se as pessoas precisarem, porque às vezes eu estou ali com um grupo de 30, 40 pessoas, é claro que eu não vou conseguir atender todas aquelas, então eu preciso também ter esse suporte técnico. Então, a gente tem por trás mais ou menos 12 pessoas por trás de mim, trabalhando para que o evento ocorra da melhor maneira, com toda a fluidez, com toda a segurança, né? No evento passado, eu tive que dizer não para algumas pessoas, porque eu tinha já muitas pessoas querendo ajudar. Porque as pessoas vão vendo o quanto é legal você se envolver com o desenvolvimento humano, você vê aquilo ali acontecendo. Na edição passada, meu filho de 12 anos, ele quis ir participar. E foi muito lindo de se ver que ele, por conta própria, teve uma hora, as pessoas choram muito, então a gente prepara uma série de lencinhos de papéis para entregar. E o meu filho de 12 anos escreveu um bilhetinho para uma das participantes, num lencinho de papel, e entregou para ela. E depois, no final do evento, eu não sabia disso, no final do evento, ela falou assim: olha, o seu casulo realmente está muito bem preparado, olha o que o seu filho escreveu para mim. E aí, nessa edição, ele falou assim: mamãe, e agora o que é que eu vou fazer? Porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu não posso mais escrever no bilhetinho. E eu fiquei olhando para ele, pensando: olha o que ele está pensando. Ele quer ajudar, mas ele nem quer repetir o ato dele da outra edição. Ele quer fazer algo surpreendente e diferente. E aí você entende que você está plantando não só fora de casa, dentro de casa, que é o mais importante ali, né? Com o seu exemplo. E ele nunca tinha ido. E ele ficava admirado: mamãe, você é demais, mamãe, você é demais. Nos intervalos ele vinha no meu ouvido e falava. Então, assim, foi muito legal de viver aquela experiência com eles ali, com meu marido, com meu filho pela primeira vez. Ele já disse: eu vou. E ele já é o staff e todo mundo se admira dele, porque ele quer ajudar, porque ele quer levar copo de água, ele quer levar... Porque a gente tenta servir ao máximo ali dentro todas as pessoas da melhor maneira, né? Para que o processo seja mais lindo, leve e fluido que possa ser. Dani, lembra pra gente só o telefone aí para quem tiver dúvidas, entrar em contato, fazer inscrição. Se estava na dúvida até agora, eu acho que com o exemplo do seu filho... Não é? Ele é um fofinho, olha, ele é um fofinho. Então, o telefone é o 98420-7781. É o telefone para falar direto com a minha secretária. Ela vai passar todas as informações, a ficha de inscrição, as possibilidades de pagamento. A gente parcela no cartão em até 3 vezes o valor da entrada, mas tem um valor muito especial para quem for pagar à vista. Então, assim, tem todas as possibilidades. Basta você abrir o seu coração, se entregar, porque eu tenho certeza que você
você não vai se arrepender de estar lá conosco. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente nesse podcast, mas também parabenizar pelo seu trabalho de transformar, impactar vidas, né? E trazer novas borboletas aí ao mundo. Né? Obrigada, isso mesmo. Te convido, se você quiser ser uma das nossas borboletas, já vi que você gosta. Vai ser um prazer tê-la lá conosco, com certeza, viu? Eu adoro borboleta, justamente pelo significado mesmo de transformação. A gente vive em constante transformação, Sim. né? Mas eu gostei da sua explicação e tudo que pode acontecer nesse dia. Parabéns mesmo. Obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE aqui comigo, Beatriz Prio. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no YouTube e também no Spotify. É só digitar lá no buscar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!